gente observar é o aumento do consumo de carboidrato, de doce. Porque... isso eu até separei aqui, a fome e a vontade de doce, né? Explicar um pouquinho para elas o porquê disso. E tem porquê. Tudo tem o porquê, gente. É o seguinte, você tá lá, exausta, cansada. O que o doce faz quando a gente come um doce? Ele dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, que a gente fala, nossa, era isso que eu precisava. Só que quase na veia, né? Nossa, era isso que eu precisava, era essa energia. Porque a gente sabe que o carboidrato, o açúcar, ele gera uma energia para o cérebro e muscular imediata. Sim. A gente tem liberação de hormônios, né? De serotonina, de dopamina. A gente libera hormônios de sensação de bem-estar. Só que o que acontece? O açúcar, ele é um ladrão de energia. Então, você já está exausta, você já está cansada. Quando você come o açúcar, ele te dá aquela sensação de bem-estar e depois... Aí a exaustão vem com tudo. Porque é como se fosse a queda da montanha-russa. Quando chega lá embaixo, o que o corpo pede? Açúcar de novo. Nossa, eu tô precisando de energia, eu tô precisando de alegria. Aí você come açúcar de novo. Então, você fica num círculo vicioso. O carboidrato, ele tem esse círculo vicioso muito potente. Quem é formiga, quem gosta de um doce, sabe muito bem do que eu tô falando. Quem não vive sem açúcar, não consegue controlar, ficar sem o açúcar. Eu vou ser bem sincera, eu ganhei peso porque eu sou formiga. Mas eu adotei estratégias. Na segunda gestação, eu mudei completamente a minha alimentação. Então, eu consegui emagrecer. Que foi aí que eu adotei, por exemplo, essas receitas que eu falei no início da live, mais saudáveis. Então, eu driblava a minha vontade de doce com opções mais saudáveis. Por exemplo, se você comer uma tâmara, não é que ela não tem caloria, ela tem caloria, ela tem bastante frutose, ela tem um índice glicêmico alto, mas ela supre muito bem a sua vontade de doce. Tá? Isso é um exemplo, a gente pode citar um monte de coisa aqui como exemplo. O que é muito importante a mãe que amamenta entender? De preferência, comer um doce após a refeição. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aquela mãe que gosta de comer um doce depois do almoço. Sou eu. Eu não é todo dia. Por exemplo, eu hoje consigo controlar melhor isso, mas quando você come um doce após a refeição, uma quantidade pequena, sem exageros, você diminui a velocidade com que esse açúcar é jogado na corrente sanguínea. Sim. E isso faz toda a diferença. Sim. Então, você tem ali naquela refeição do almoço muitas fibras provenientes de folhas, legumes, cereais integrais, leguminosas. Então, cereais integrais, arroz, quinoa, as raízes, os carboidratos complexos como a mandioca, a batata doce, a mandioquinha, a cará, inhame, leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, uma proteína animal se você come, seja um peixe, um frango, uma carne, um ovo. Então você tem uma refeição onde você tem 3 nutrientes que controlam a velocidade da sua digestão e absorção, tá? Fibra, proteína e gordura são de difícil digestão. A única coisa que é de fácil digestão é carboidrato simples. Então, são os carboidratos refinados, os açúcares, né? Mel, açúcar simples, farinha refinada, tapioca. E você tem os carboidratos mais complexos, que tem uma velocidade mais lenta. Então, quando você come um docinho, por exemplo, após a refeição, esse açúcar, ele é controlado. E aí, de novo, a gente fala da insulina. Porque toda vez que você consome carboidrato, o seu corpo libera insulina. O cérebro avisa, opa, tem açúcar na corrente sanguínea, a gente precisa colocar ele para dentro da célula. É aí que a insulina é jogada na corrente sanguínea. Se você ficar jogando muita insulina na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Você vai ganhar peso. A insulina é um hormônio de ganho de peso.
né? Então a gente tem que controlar os açúcares da dieta. Então aquele docinho, sabe o que acontece? Agora não, na pandemia a gente diminuiu isso. Mas era muito comum as mães deixarem sempre um bolo pronto para receber as visitas em casa. Então, cada visita que chega, você oferece um pedacinho de bolo e você come junto um pedacinho. E um pedacinho de bolo, muitas vezes, tem 300, 400 calorias. Só que aí você comeu um pedaço no café da manhã, você comeu um pedacinho do bolo depois do almoço, chegou a visita, você comeu mais um pedacinho, lá já se foram 1.200 calorias. Já lascou, meu filho. E o que acontece, Gi, é que as pessoas não têm uma calculadora na cabeça para ficar calculando. Aí que entra a importância também, né, Cá, da pessoa passar por uma nutricionista. Porque eu vejo que ainda a nutricionista é vista muito com a coisa do emagrecimento, da dieta, e não como uma orientadora do processo da alimentação. Sim. Então, faltam ainda informações para essa mulher gestante, para lactante. Às vezes ela fica com uma opinião do médico que não tem o conhecimento. Então, a gente sabe que boa parte tem um problema com peso, mas eu vejo que isso também está muito equilibrado, sabe? E as pessoas têm mais conhecimento, até um pouquinho mais de conhecimento da parte do emagrecimento, do que às vezes aquela mulher que também emagrece com a amamentação, porque sabe que várias vezes que eu faço enquete, essa estatística também é alta. Então, eu particularmente, para as minhas alunas, sempre oriento. Você precisa consultar uma nutricionista. Esteja com a perda, né, de massa, o emagrecimento, ou esteja com emagrecimento por causa da amamentação, ou engordar com a amamentação, você precisa não só pensar na dieta, mas você precisa entender o que você está comendo e onde você está errando. Porque aí elas culpam a amamentação. A amamentação provocou isso ou aquilo. Mas não. O erro está em você não saber aonde você está errando. Sim. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão também do emagrecimento, porque eu vi que está bem equilibrada, sabe? Essa porcentagem das que engordaram e das que estão emagrecendo. Sim, o que acontece, Gi, é que nesse caso, principalmente de quem emagrece muito, é que você já tem um biotipo, então a sua genética já é favorecida para ser mais longilínea, magrinha, e você às vezes também ganha muito peso, né? E aí você tem uma genética já propícia para ser magra, você não ganhou muito peso, foi super saudável, às vezes ganhou 7 quilos na gravidez, 9 quilos. Esse peso, ele foi embora com o nascimento do bebê. Eu, por exemplo, eu lembro que no meu primeiro filho eu emagreci 10 quilos na primeira semana. Então, assim, você reduz o peso muito rápido. E aí o que acontece? A demanda da nutrição nesse momento, da alimentação, ela fica mais aumentada. Então, quando a gente fala de ganho de peso, é sempre muito mais difícil. Ou seja, quando a pessoa está emagrecendo muito ou quando ela quer ganhar peso, a dieta é muito mais difícil de quem quer emagrecer. Eu falo, eu brinco que emagrecer é a coisa mais fácil que existe. É só você ter foco e disciplina, passar por um nutricionista coerente que adote necessidades que você precise. Mas para emagrecer, o caminho é conta matemática. Matemática, você falou uma coisa muito importante. É caloria para cá, caloria para lá, né? Se o seu organismo está saudável, se você não tem nenhuma doença autoimune, uma doença persistente, não tem nenhuma doença de tireoide, se a gente está falando de uma mulher saudável, tanto para você fazer a pessoa ganhar peso como para emagrecer, é conta matemática. Eu ontem mesmo recebi o retorno de um paciente onde ele ganhou 4 quilos de massa magra e reduziu 2 de gordura. O objetivo dele é hipertrofia. Então, assim, eu tive que
falar para ele, ó, você vai ter que comer muito. Então, para essas lactantes que perdem muito peso, elas vão ter que entender que elas vão precisar passar no nutricionista para ajustar essa dieta e muitas vezes ela vai ter que comer muita caloria e quando a gente não consegue chegar nessa demanda, a gente entra com suplemento para facilitar. Então, quando você pega, que seja um hipercalórico, a gente consegue colocar às vezes 500, 600 calorias num shake, né? Seja preparando em casa, seja comprando pronto, tem opções boas para a gente usar. Então, essa questão de emagrecer demais, eu falo que ela é mais delicada, ela é mais difícil, porque o estresse pós-parto é muito grande, então o metabolismo ele está muito acelerado. E aí, se ela for daquele tipo de mulher que produz muito leite, porque a gente tem vários tipos de mulheres, tem aquela que produz muito leite e aquela que produz leite suficiente para amamentar o bebê e ponto. Então, essa mulher que amamenta muito, na verdade, que produz muito leite, ela já tem um gasto calórico maior do que aquela que produz menos leite, porém o suficiente para o bebê mamar. E olha a importância de ter essa orientação nutricional, porque é a nutricionista que vai identificar isso e falar, você precisa de X refeições, X calorias, né? Então, esse ajuste, mas o que eu vejo é que elas não sabem que a nutricionista pode fazer isso. Parece que a nutricionista ainda é vista muito com a questão de emagrecimento, mas fora do período de gravidez, sabe? Sim, aquela coisa da mulher comum. Não, a nutricionista, uma nutricionista, claro, como você, especializada, que não só tem experiência prática, mas de estudos também, e prática clínica, né? Então...